Glória a Deus, louva a Deus pela vida dos amados, porque Deus de fato tem sido maravilhoso em nossas vidas. Eu quero deixar uma pequena reflexão aqui sobre o tema a vaidade da religião. Vocês sabem que a religião, ela promove uma verdadeira vaidade na nossa mente. Se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo. E quem disse isso, o irmão Elcio? Não, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Olha o que a vaidade religiosa ela causou na mente do apóstolo Paulo. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Olha lá, capítulo 3, versículo 4 em diante. A vaidade religiosa dita pelo apóstolo Paulo. Ele disse assim: ainda que também podia confiar na carne, olha o que é poder confiar na carne, para nós entendermos o raciocínio de Paulo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, vírgula. Então de que é que Paulo estava falando? Ele vai falar de uma confiança religiosa, e ele diz que esta confiança religiosa, ela se dá na carne, porque ela não é espiritual. Porque toda vaidade religiosa, todo esforço religioso, ele é carnal, ele não é espiritual. Então Paulo disse: se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dizer no versículo 5, olha as características religiosas que ele fala, que aquele que pratica confia na carne. Aí ele vai dizer, como um autêntico judeu que ele era: circuncidado ao 8º dia, vírgula. Para você ter uma ideia, um judeu, quando ele nascia, o homem, não era mulher, o homem ele era circuncidado, com 8 dias de nascido. Pegava-se um menino, levava ao sacerdote no templo, olha a questão religiosa. Chegava lá, apresentava o menino ao Senhor. Isso é uma prática do judaísmo, não é uma prática para a igreja de Cristo. Então essa conversa de que, não, nós não batizamos criança porque criança não tem pecado, nós apresentamos ao Senhor, isso é uma vaidade religiosa. Porque Deus não precisa de que eu pegue a minha filha, meu filho, e digo assim: cadê o irmão do louvor, Danilo? A pequena nasceu, traga aqui a Eloá porque eu vou apresentar a Deus. Aí Deus não viu? O coitado passou lá 8 dias, mais de 8 dias, irmão? 8 dias lá com a abençoada no hospital, e Deus não viu a criança. Tem que trazer para a igreja evangélica, para o pastor pegar e apresentar, porque Deus não viu. Aí quando você vai ensinar essas coisas, eles dizem assim: mas irmão, está na Bíblia, Jesus foi apresentado com 8 dias, você não lê a Bíblia não? Eu digo: sim, irmão, eu leio sim. E Jesus foi apresentado com 8 dias de nascido, porque Jesus era um judeu. Mas vocês contam também que Jesus recebeu lá a faquinha, o bisturi lá no pingolinho? Não contam. Ele foi circuncidado. Ele foi circuncidado ao 8º dia, e Paulo está dizendo também que foi circuncidado, porque Paulo também era um judeu. Então ele diz: circuncidado ao 8º dia, com 8 dias de nascido, pegaram Paulinho, Saulo, levaram lá no templo e fizeram o sinal da circuncisão. Aquele sinal da circuncisão era tão importante para os judeus, que era um sinônimo de uma aliança que eles estavam fazendo para com Deus. E isso começou lá em Abraão, antes da lei, porque Abraão foi o patriarca da fé dos judeus. E Abraão não foi circuncidado com 8 dias, porque não havia ainda a lei da circuncisão cerimonial, essas coisas. Mas Abraão já foi um exemplo, porque ele foi o pai dos judeus, e mesmo depois de adulto ele teve que circuncidar-se e circuncidar toda a sua casa. Você pode pegar esta palavra circuncidar e substituir, por exemplo, por um batismo nas águas. Então o religioso nos dias atuais, ele pode dizer assim: irmão, se alguém pode confiar, se alguém pode se achar santarrão, ainda mais eu, filho de pastor presidente, fui batizado com 6 anos de idade. Você foi batizado com quantos anos, irmão? Mas, irmão, fui batizado com 17 anos, 18 anos. Oxe,
Isso aí é para os pequenos, rapaz. Eu fui batizado, foi com 8 anos de idade, meu pai me batizou logo, que eu não sou besta, eu não sou pagão. Aí ele começa, sabe, a entrar naquela mente religiosa e aquela vaidade excessiva. Ah, porque eu fui batizado. Você já viu aquele pregador, aqueles pregadores, sabe, que gosta de, principalmente do sistema pentecostal, né? Tem um famoso aí que eu perdia meu tempo, mas eu perdia meu tempo assistindo. Ele fazia Aí tem um vídeo que ele faz uma mensagem, ele pega uma garrafa, quase 2 litros de azeite e derrama. E você vê aquele êxtase emocional, aquilo tudo é vaidade religiosa, amado. Ai, mas como a gente era envolvido com aquilo. Aí você vê aquele êxtase emocional, e gente rodando, e gente caindo, e ele e o azeite está descendo, e acabou, e traz mais azeite. Danilo gostava aí, ó, dava um terra aqui só. Se não segurar aí direito, ele ainda dá uns tombos aí no teclado ainda, achando que ele está lá. E aí derrama azeite e joga e tal. E aí o homem começa a babar, tanto óleo que cai na boca, tanta coisa. Vaidade, irmão. Aquilo é carne. Não é espiritualidade coisíssima nenhuma. Tanto é verdade. Eu não estou falando agora pela questão porque ele caiu, porque todos nós estamos sujeitos às falhas da vida. Mas tanto é uma verdade, que é uma carnalidade, que, se eu não me engano, ainda está em um centro ainda de recuperação para drogados. Por quê? Porque pregava tanto, falava tanto, derramava tanto azeite, falava tantas línguas, mas estava preso às vontades carnais, se envolvendo com droga. Pregava nos grandes congressos, depois ia para um hotel cheirar cocaína. Mas é homem de Deus, mas é profeta. Não é, irmão. É carne ativada, é religiosidade excessiva, é passar uma coisa para as pessoas que não vivem. Isso é hipocrisia, farisaísmo moderno. E Paulo tinha isso. Então por isso que o mesmo Paulo, falando aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 12, ele diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ele vai dar um exemplo daquilo que aconteceu no deserto, de pessoas que foram destruídas pelo destruidor, pelo devorador, pela serpente, foram picados. Por quê? Porque eles relaxavam naquilo que era o propósito, o projeto, o chamado, a vocação. Então Paulo disse: eu fui circuncidado ao 8º dia, e hoje nós vemos essas vaidades. Ah, porque eu jejuo. Mas o fariseu também falou. O publicano não faz isso. O publicano não dá dízimo. O publicano é pecador. Eu não sou como esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou os dízimos de tudo que eu tenho. Vaidade, religiosidade. Deus não está preocupado. Deus nunca esteve preocupado pelo jejum que eu fiz de 24 horas, que ficava... as tripas davam nó de vontade de comer, e o meu pastor dizia: não, é 24 horas, 23 horas e 58 segundos eu já estava ali. Oh Jesus, é 24 horas, viu? E o que ficava mais chateado, o que eu ficava mais retado, mais zangado, é quando eu olhava para os filhos tudo na carne, tudo comendo. Hoje já entregou jejum? Os filhos do pastor podem entregar mais cedo, mas os obreiros têm que pagar o preço. Né? Já. Deixa para lá. Vaidade, mas eu também estava na vaidade. Ô glória, cadê você? Jejuou 24 horas? Ô irmão, consegui 12 horas a pulso. Então eu estou em um nível mais avançado. Você jejuou 12 horas, eu jejuei por 24 horas. Eu tenho porção dobrada. A capa de Elias caiu sobre a minha vida. Ó, vaidade. Levanta aqui, pregador, você aqui. E o pastor passa a capa e diz: eu estou transmitindo. Isso existe, está assim hoje. Eu estou transmitindo uma unção nova para você. E pô, no peito do camarada, o camarada já cai lá. Já. E a igreja toda já fica ali no espanto. Aí todo mundo fica durante o ano todo na expectativa de que o pastor profetizou uma unção nova na vida do outro pastor. E ele já fica na expectativa. Segura, meu irmão, porque
semana que vem, quando aquele irmão pregar, tá ligado que ele não vai vir mais do jeito que ele vinha, você tá ligado? Ele vem com uma unção diferente. Quem disse? Deus? Não, Deus não disse nada. Mas a vaidade religiosa tomou conta da congregação e todos ficaram naquela expectativa. Eu lembro de mim quando eu estava no sistema religioso. Quando eu não falava os labachura, todo mundo ficava, o irmão é só pregar. Mas quando descobriram que eu já estava dando uns terra, quem vai pregar hoje, irmão Elcio? Aí eu já vi os amigos cutucando. Tem um ali, ó. Eu já vi os amigos cutucando. E ele agora já fala em língua. Oh, glória! Vaidade religiosa. Eu lembro que eu fui pregar na casa de uma irmã que me chamou e convidou e fez aquela coisa, e vamos lá levar uma mensagem. E eu fui, mesmo no sistema, eu sempre gostei de estudar direitinho, tal, para saber o que ia falar e tal. E aí eu fui, fiz a mensagem, e o povo lá, glória a Deus, e bababá, e tinha uns irmãos do fogo lá que rodava, e tal, e tal. E quando eu terminei a mensagem, me senti realizado que eu me propus fazer aquilo e eu fiz. A irmã, a que me recebeu em sua casa, chega para o meu amigo, para o meu irmão que me levou, e disse assim, foi uma benção, mas só faltou uma coisa. O irmão, faltou o quê, irmã Maria? Não é tu não, viu, Maria? Outra Maria. Faltou o irmão falar a língua dos anjos. Mas se a abençoada não entendeu o que eu falei em português e em baianês, imagina se fosse língua de anjo. Que língua de anjo, irmão? Vaidade, quer ver barulho? Quer ver barulho? Vai lavar prata e joga os panelas para cima. É porque eu não me arrepiei. Não sei quem tem. Eu tenho alergia a bombril. Quando eu pego, me arrepiei. Não gosto. Tenho pavor a bombril. Eu fico olhando na pia. Quando a varoa deixa lá o bombril, eu pego lá e jogo fora. Eu não gosto nem de ver. Ainda mais quando já vai escurecendo ali. Vixe. Então, querido, Paulo era vaidoso na religião. Ainda que eu também pudesse confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso que perseguia a igreja de Cristo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. No 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, era ganho, reputei, considerei por perda. Eu considerei tudo por perda. Eu posso, e vocês também podem. Você que vai me ver aqui na gravação, você também pode declarar isso, que você considerou tudo que era da religião por perda na tua vida. Porque antes da religião o que nós valorizávamos eram os cargos eclesiásticos, era a posição do cantor, do levita. Não pode ser, não, é levita. Nós abraçávamos, era isso, irmão. Era aquele que servia o pão, era aquele que dava o copo de suco, dizendo que estava dando o sangue de Jesus. Eu lembro como hoje, quando a vaidade ela era ardente, latente no meu coração, que certa feita o pastor ficou meio encrencado comigo, porque eu fui pregar uma mensagem, e aí a gaiola estava cheia, né? E eu falei assim, eu lembro que eu estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas, e Paulo disse assim, se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, além do que temos anunciado, esse anjo é anátema, é maldito. E Paulo disse, se nós mesmos pregarmos uma outra palavra, além daquilo que já falamos acerca de Cristo, sejamos anátema. E aí eu olhei para a congregação, falei, bom, estou pregando uma palavra, eu olhei para a congregação, para os irmãos reunidos, e disse assim, e o pastor estava sentado, me observando com a caneta, anotando o que eu pregava, e eu disse, olha, se nós mudarmos esta mensagem, se o pastor aí mudar a mensagem, e vir com a outra ideia aí, a palavra está dizendo que se nós mudarmos, nós somos anátema, maldito. Quando eu falei assim, ele fechou a cara. Quando terminou a mensagem, ele me chamou no escritório. Que negócio é esse também? O que você foi pregar? Quer dizer que se eu mudar alguma coisa aqui, eu sou maldito? Eu falei, mas não é isso que o evangelho diz? Se a gente mudar, a gente é maldito? Se descer um anjo do céu e pregar outro, é maldito? Ele, sim, mas veja bem, não é assim não. É o comercial da Tigre, veja bem. Ele, eu posso mudar a hora que eu quiser. Por que ele podia mudar a hora que ele quisesse mudar? Porque ele já estava com um projeto de mudança. Já viu que a forma que estava indo não estava tendo resultado, não estava dando dinheiro, não estava trazendo as pessoas? Então já queria mudar. Mas o evangelho diz para não mudar.
O evangelho tem um caráter, a mensagem tem um perfil. A mensagem é cristocêntrica. Não é para exaltar a placa que fica do lado de fora, não é para exaltar o nome da instituição, não é para exaltar o pregador, é para exaltar Cristo. Ah, mas não. E aí eu lembro que ele me colocou no canto, mas a vaidade continuava, porque a vaidade religiosa não sai fácil. Eu lembro que certa feita eu fui servir o pão. E aí eu lembro que eu chorando peguei aquela bandeja. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem acerca de Páscoa de judeu, nunca tinha ouvido. Eu achava que ali era Santa Ceia do Senhor. E quem não comesse aquele pão não tinha vida com Deus. Quem não bebesse aquele suco ruim não tinha vida com Deus. Por quê? Porque a vaidade religiosa estava em mim. E eu lembro que eu fiz uma oração assim: Senhor, obrigado, Senhor. Eu não posso pregar mais porque fui falar em uma verdade, aí o pastor não gostou. Mas obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de distribuir o teu corpo na igreja. Para que eu fui falar isso, irmão? Na hora que eu falei isso, na hora, eu comecei a tremer, a bandeja quase cai da mão. E eu tomei um susto e eu fiquei... Não entendi na hora e de repente o Espírito começou a queimar na minha consciência. E Deus bradava: meu corpo? Você está dando meu corpo, meu filho? Mas o meu corpo foi dado lá na cruz, há 2000 e lá vai fumaça. Você está dando meu corpo? Não, o que você está dando aí é um pedaço de pão que o padeiro fez, jogou suor. E na hora eu falei, não, deve ser que eu tô lelé da cuca. Como é que eu vou pensar isso? E aí eu olhei para o irmão, olhei para a irmã que estava tocando, falei, como é que eu vou falar isso para minha esposa? Como é que eu vou falar isso para o pessoal? Não entendi nada. E eu lembro que naquele momento de vaidade religiosa, na hora que dava o pãozinho, era um terra na basuri, lá mamara. Nesse dia eu fiquei quietinho, porque a vaidade religiosa estava saindo da minha vida. Eu lembro que eu servi aquele negócio ali, aquele pão, e eu propus no meu coração: vai ser a última vez que eu dou um pedaço de pão dizendo que eu estou dando o corpo de Cristo. Fui para casa perturbado, no fundo consciente daquilo que Deus tinha falado comigo, mas ninguém nunca tinha falado, eu nunca tinha ouvido ninguém dizendo que aquilo era errado, porque eu sempre cresci há mais de 15 anos no sistema evangélico achando que aquilo era o corpo de Cristo. Por quê? Porque me ensinaram que quando Jesus partiu, ele disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Mas não me ensinaram que aquilo era uma simbologia, era até a cruz, depois da cruz, aquilo acabou. Não me ensinaram isso. Eu pensei que era eternamente aquilo. Não me ensinaram que o batismo nas águas era transitório. Não está dizendo que é para batizar o resto da vida. Por isso que quando Jesus foi ter com João e ser batizado, João disse: mas eu é que preciso ser batizado, vem tu a mim? E Jesus disse: por agora, a indicativa de um tempo, por agora é necessário para que se cumpra a justiça. E depois, agora nós lemos e entendemos que o batismo nas águas de João era apenas para manifestar, apresentar Jesus a Israel. Mas ninguém nunca falou. Quem já falou isso para você? Ninguém falou. Aí, João, olha lá, João, abra lá, livro histórico de João, capítulo 1. Ninguém nunca ensinou essas coisas. Olha lá, livro de João, capítulo 1, versículo 31. Diz assim: João, capítulo 1, versículo 31. E eu não conhecia, João Batista falando, o livro é de João apóstolo, mas a fala aqui é João Batista. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a quem? Ao Brasil? Aos Estados Unidos? Ao Japão? A Israel. Mas para que ele fosse manifestado, apresentado a Israel, vi eu por isso, por esse motivo, por esta causa, batizando com água. Só por isso. Então o batismo nas águas não é para salvar ninguém, era para apresentar Jesus aos judeus. Por isso que Jesus disse: eu vim para os que... Ele veio para os que são seus, os judeus, e os seus não receberam. João Batista foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor.
A profecia de Isaías estava se cumprindo em João: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João Batista era o primo de Jesus segundo a carne, 6 meses mais velho do que ele, e começou a anunciar o batismo, preparando o caminho ali do Senhor, dizendo que o Messias estava chegando, que o Cristo estava chegando. E qual era o sinal que as pessoas estavam esperando? Cristo se arrependia dos seus pecados, que era confessar as transgressões da lei, e era batizado por João Batista. E hoje a igreja pega versículos isolados e diz assim: confessa o seu pecado, e eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você é salvo. Quem disse isso? Quem disse que é assim? Aí o irmão vai para lá, aí o pastor diz: confessa aí teu pecado. Aí não pode falar que o irmão mentiu ontem, que o irmão adulterou, que o irmão traiu a esposa, que o irmão espancou. Aí não pode falar isso. Então ele resume tudo: eu sou um pecador, miserável, pobre, cego e nu, eu te batizo. Tchum, levanta, nova criatura. Mentira. Eu tenho um tio aí que é cachaceiro, mentiroso, jogador, e já foi batizado umas 15 vezes. Aquilo era para apresentar Jesus a Israel, apresentar os judeus. E o texto vai continuar dizendo, 32: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia. 33: mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires e descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com quê? Então a igreja de Cristo está batizada com o Espírito e não com água. Por quê, irmão? Porque a água era um sinal de que Jesus estava sendo apresentado aos judeus. Nós fomos enganados quando o pastor chegou para mim e para você e disse assim: se você se batizar, você é salvo. Pensa aqui comigo, amado. Se eu pego um versículo isolado, vamos lá, eu vou pegar um versículo isolado, Marcos 16, que está escrito assim: quem crê, for batizado, é salvo. Aí eu pergunto: por que é que a igreja evangélica está lotada nessa hora de gente lá? Já se todo mundo já foi batizado e todo mundo está salvo. Estão fazendo o que lá? Não, mas veja bem, irmão, é porque tem todo um processo. Não tem um processo. O que está faltando é um ensinamento para a igreja amadurecer. Jesus de Nazaré, amado, ele não veio pregar para os não-judeus. Jesus de Nazaré e os 12 apóstolos, eles só vieram pregar para os judeus. Esse foi o ministério de Jesus. Eu não posso fazer vocês praticarem o que Jesus de Nazaré praticou. Porque, como eu falei, 15 anos na igreja evangélica, eu já vi o pastor, eu aqui, eu já vi o pastor pegar um copo com água, dar uma cusparada e dar uma senhora que estava doente e dizer: beba. E a igreja cheia dizer aquilo é um ato profético, aquilo é um ato de imundícia, de nojeira, falta de higiene. E a senhora tomar aquela água cuspida e eu chegar assim, que eu ia logo no bigode, né, irmão? Pastor, que negócio é esse, pastor? É ato profético. E o que é ato profético, pastor? É porque Jesus pegou lodo, cuspiu e botou no olho do cego. Eu falei: vem cá, se aparecer um cego aqui, o senhor garante que o senhor vai cuspir em um barro aí e vai dar vista ao cego? Ah, não, mas aqui é um ato profético, a igreja precisa ser movida por esse poder. Eu falei: que poder, pastor? Isso é mentira, pastor. Eu não posso fazer a igreja praticar o que Jesus de Nazaré praticou, porque Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei, irmãos. Mas o que é que o sistema religioso faz para atrair multidões? Se você passa na frente de uma loja, tem lá uma vitrine limitada, daqui a aqui. Você viu lá um vestido preto, uma camisa verde, Lembrei da sunga preta, que eu fui entrar na loja para comprar uma sunga, só que eu estava com pouco dinheiro. E aí quando eu perguntei: quanto é a sunga? A mulher falou: é X. Aí eu, com vergonha, estava sem dinheiro, né? Eu falei: oh, que pena, não vou levar não, porque eu queria a branca. Ela disse: tem lá. Eu falei: não quero mais. Tem lá dentro. Eu falei: não, deixa.
Não, eu abafando, eu não vou levar preta não, porque eu queria sunga branca. Ela disse, não, tem lá, eu vou, como é que chama? Tem lá no estoque. Eu falei, não, deixa para a próxima. Só Jesus. Então você vê na vitrine a camisa preta, o vestido tal e tal. Então você passou, viu. Não gostei daquela cor. Você passou no outro dia, viu a mesma cor. Não me agradei com aquela cor. Mas o tecido é bom. O material é perfeito. Mas você, não gostei, porque todo dia que eu vi só tem a mesma cor. Aí você vai, entra em um ambiente como esse, ou você que vai me acompanhar aqui na gravação, você vê nós pregarmos o que foi que Jesus fez, o que foi que Jesus realizou e o que é que serve, que está dentro do nosso contexto. A pessoa, eu já estou cansado disso. É como a irmã me parou ali e falou, irmão, aqui não tem água orada não. Eu falei, água orada, minha irmã? Porque eu quero, aqui não tem rosa? Não, irmã. Aqui não tem óleo ungido? Eu falei, que óleo ungido, minha irmã? A senhora já leu a Bíblia, que Deus, depois que deu lá o óleo para Moisés, ungiu os sacerdotes e os elementos do templo. Deus falou para Moisés rasgar a receita e nunca mais era para fazer aquele óleo? Que não era para ungir carne humana também? A senhora já leu? Não, é por isso, é porque não leu. Aí o pastor vai ali no mercado, compra o azeite, aquela marca, enfim, pode ser o Galo, né? E ele vai, levanta e diz, Senhor, a partir do momento que eu orar, esse óleo aqui já não é o azeite, ele já é o óleo santo do Senhor. E aí ele vem derramando óleo nas pessoas, dizendo que aquilo é um óleo santo, dizendo que aquilo vai quebrar maldição, dizendo que aquilo vai tirar cachaça, dizendo que aquilo vai te libertar. Aquilo não vai te libertar, porque aquele azeite vem do supermercado e não tem poder de Deus. Mas as pessoas gostam. Mas as pessoas amam isso. Isso é, amado, religiosidade. Então João continua dizendo no 32, João, capítulo 1, versículo 32. E eu testifico, dizendo, não, vamos ler o 31. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então o batismo de João nas águas era apenas para revelar Jesus a Israel. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora, olha em Atos, depois aí de João, você abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, olha o que está lá. Atos 1, 5. Diz assim: porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com... E eu estou errado? Então quando nós dizemos que a igreja de Cristo ela já está batizada com o Espírito, é porque o próprio Cristo disse isso. Não é porque eu quero inventar. A igreja de Cristo ela já está batizada, selada com o Espírito. Por quê, irmão? Porque Paulo disse que aquele que se uniu ao Senhor, ele se tornou um espírito com o Senhor. As águas é uma cerimônia que era para os judeus. Mas a religião está praticando dizendo que se você se batiza, você é salvo. Se você não se batiza, você é um perdido. E assim eles estão desfazendo daquilo que Cristo fez. Porque Jesus disse, por agora, João Batista foi batizar ele disse, por agora é necessário, para que se cumpra toda a justiça. E depois ele disse, vocês foram batizados com água, mas sereis batizados agora com o Espírito Santo. Porque a promessa de Joel 2,28 iria se cumprir em Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou. E depois de Pentecostes, os filhos de Deus já nascem com o Espírito de Deus. Porque Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, que aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Gálatas 4,6 diz que porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vocês sabem por que você chama Deus de Pai? Eu chamo Deus de Pai porque eu acho bonito. Não. Você só consegue chamar Deus de Pai por causa do Espírito de Deus que está em você. Só por isso. Se você vê, escute o que eu vou dizer. Se você vê, porque a religião, como eu falei, esse é o tema, vaidade religiosa. A vaidade religiosa, ela é tão extremista que ela é assim, ó, eu estou na igreja evangélica, eu sou um filho de Deus. Mas aquele que é católico, ou aquele que é de outra igreja evangélica que eu não concordo, aquele não é filho de Deus, aquele é filho do diabo. A religião, ela te enche tanto de vaidade, que ela diz, eu sou um filho de Deus porque eu vou para o monte, porque eu oro mais do que você, porque eu sei ler a Bíblia, porque eu pago o preço. Como aquele fariseu que bateu no peito e disse, eu sou filho de Deus porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu sou filho de Deus porque eu jejum 2 vezes na semana, mas esse publicano aí é pecador miserável, ele não é filho de Deus. E Jesus disse, o pecador miserável desceu justificado para sua casa, mas ele não, o religioso não. Porque vaidade religiosa toma a mente. E ele acredita que ele é especial porque ele pratica alguma obra religiosa. E não é. Aí nós caímos do cavalo, irmão. Porque a graça de Deus manifestada em nosso espírito diz que nunca foi por obras. Nunca foi. Nunca foi pelos nossos méritos. Nunca foi pelos nossos esforços. Mas, irmão, tu quer dizer que tudo que eu fiz, que eu me sacrifiquei, não valeu nada para com Deus? Espiritualmente falando, não. Tudo que eu fiz durante 16, 17 anos na religião, dando dízimo, achando que Deus estava recebendo meu dízimo, Deus nunca recebeu meu dízimo. Quem recebeu os meus dízimos foram o pastor, foram os pastores. Mas Deus não queria teu dinheiro, não, para quê? Deus não quer teu dinheiro. Deus não precisa do seu salário. Ah, mas está escrito para que haja mantimento na casa do Senhor. Sim, onde é a casa de Deus? A pergunta é essa, onde é a casa de Deus? Tem que haver mantimento na tua vida, na tua família, porque você é a casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Mas a religião quer te privar dessa verdade. Por isso que Paulo disse, vós sois o templo do Espírito. Se vocês destruírem o templo do Espírito, que sois vós, Deus destrói vocês. Deus nunca habitou em templo feito por mão de homem. E quando em Malaquias 3:10 diz trazer os dízimos à casa do Senhor, estava mandando levar os dízimos lá para a despensa que havia no templo. E os dízimos nunca foi dinheiro, era colheita da terra, sementes. Só que tinha um malandro lá, igual tem hoje aí, esses ratos de púlpito, naquele tempo já tinha. O que era que os sacerdotes estavam fazendo? Está lá, só é ler Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, e aí você vai ver capítulo 3 e entender o livro, tem que entender o livro. Não é ler Malaquias 3:10. É como tem um famoso que já virou meme aí, né? Vamos deixar de enrolar e vamos para o que interessa, Malaquias 3:10. Malaquias 4:4 diz assim, a lei que Deus deu ao seu servo Moisés para aplicar sobre Israel, a saber, estatutos e juízos e ordenanças. Ah, Israel. Então o que acontece? As pessoas pegavam o dízimo lá, 10% da sua laranja, do seu gado, da sua batata, da sua melancia, sei lá o quê, do seu arroz, do seu trigo, pegava 10% de toda a sua colheita anual, e aí levava para o templo. E lá no templo havia um lugar chamado a Casa do Tesouro, que se eu não me engano, ou ficava à direita ou à esquerda do templo, me fugiu aqui agora. Era uma despensa que ficava de um lado do templo, chamada Casa do Tesouro. Ali era um lugar que tinha que haver mantimento para sustento. Sustento de quem? Do jatinho do bispo? Da BMW do apóstolo? Sustento, primeiramente, dos levitas, porque não tinha herança entre os judeus, não possuía terrenos, não possuía posses, eles viviam para o templo, era aproximadamente 80 levitas, entre os que ministravam e queimavam lenha, um cortava lenha, outro media, outro queimava, outro vinha com a pá, tirava a lenha da cinza, outro ia, jogava lá, outro ia, pegava o sacrifício, outro ia, era toda uma cerimônia religiosa, e aqueles levitas, juntamente com os sacerdotes,
eles eram alimentados, sustentados pelo dízimo do povo, das tribos, das 11 tribos. Mas o que estava acontecendo? Quando eles recebiam esse dízimo tinha que ser distribuído entre os órfãos, primeiramente levitas, depois os órfãos, as viúvas, depois de 65 anos de idade, se não tivesse parente para cuidar, e os estrangeiros. Só que o sacerdote estava, capítulo 1, eles seguravam a oferta boa para eles, o gado bom eles batiam o olho, guardava para ele, segundo os historiadores, eles reproduziam esse gado e ficavam ricos, e não sacrificavam o bom. Ia lá, pegava a bezerra manca, pegava o cordeirozinho de catarata, chegava e apresentava a Deus e matava. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou Deus, onde está o meu temor? Vocês estão sacrificando no altar o animal cego, doente? Apresenta esse animal aí ao governador de vocês, leva para o presidente, leva para o prefeito, leva para o vereador de vocês, para ver se ele vai receber. Agora eu vou querer? Vocês estão desprezando a mesa do Senhor, ou seja, o ofício sacerdotal que era praticado? Os sacerdotes, Aí Deus disse, com maldição vocês sois amaldiçoados. Aí entra no contexto de Malaquias 3. Vós toda a nação, porque o sacerdote representava a nação diante de Deus. Vós toda a nação sois amaldiçoados. E aí o que era que Deus fazia? Porque eles estavam roubando o direito do órfão, da viúva e dos estrangeiros, e não estava sacrificando o perfeito animal para subir com uma aroma suave perante a narina do Pai, aquilo que agradava o Eterno lá na antiga aliança. Deus disse, eu vou amaldiçoar vocês, com maldição, vocês estão apresentando um maldito, vocês também vão ser amaldiçoados. Deus vinha e trancava o céu, fechava as portas do céu, não dava chuva, não tinha mantimento, o povo passava fome. Aí o pastor vem hoje e diz assim, aleluia, trazeis os dízimos à casa do Senhor, amém, irmão? A igreja, amém! Aí ele chama isso aqui de casa do Senhor. Aí o irmão vem, pega o salário, 13º, pega a minha esposa, ficava pelada, parecendo aquela ovelha corta-lã. Dava tudo, aí tinha outra irmã que dava os pneus do carro para o pastor. Dava tudo, não é porque é para Deus. Não era para Deus. Nunca foi para Deus. Foi para um sistema religioso. Então a religiosidade, amado, ela colocou isso na nossa mente. Chegou um irmão aqui no nosso meio, e ele ouviu uma mensagem aqui, e ele me chamou aqui rapidinho e disse assim, pastor, eu estou com uma dúvida agora, rapaz, que está me matando. Eu falei, foi o que, filho? Ele disse, rapaz, eu era obreiro lá na igreja da Pomba. Está me entendendo, né? E eu sacrificava tudo. Eu dei meu tudo. E ele até para falar era assim, por causa do vício de lá. E eu ouvi essa mensagem, eu quero me reunir aqui com vocês, mas vocês não pedem dízimo. Só tem um problema, pastor. Eu falei, foi o quê, filho? Eu fiz um voto, ele deve assistir essa mensagem. Eu fiz um voto com Deus, quando eu estava lá, que eu não ia, enquanto eu vivesse, eu não ia dar mais 10% do dízimo. Eu ia dar 20%. Eita, se eu sou um lobo, hein? Eu ia dizer, ô glória, venha com teus 20%. Falei, você não vai dar mais 20%? Você não vai dar mais 10%? Você não vai dar nada de dízimo. O dinheiro é seu, o salário é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser dar 10%, você dá 10%, se você quiser cooperar com 20%, você coopera com 20%, se você quiser cooperar com 50%, você coopera com 50%, se você quiser cooperar com 100% com a instituição de caridade, você pega e dá lá na instituição de caridade, porque é tudo teu. Aí ele, mas eu fiz um voto com Deus, eu nem falei para o pastor, eu falei para Deus que eu ia dar 20% até a minha partida da terra. Eu falei, só tem um problema, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, isso é voto de tolo. Deus não quer esse sacrifício, Deus quer obediência à sua palavra. E eu lembro como hoje, que ele conversando comigo aí assim, aí ele correu a mão no bolso, tirou uma kippá, um chapeuzinho azul, ele disse, toma aqui, ó, eu quero semear aqui, isso aqui eu já ia dar lá, porque é uma campanha que nós estamos lá. E
E eu juntei para dar lá. Eu falei, você não é obrigado a dar isso aqui. Ele disse, eu quero ajudar aqui. Porque eu sei que a partir de hoje eu estou livre desse engano maligno que travou a minha vida a ponto de eu querer construir os meus projetos e não fazer porque eles me roubaram. E hoje ele está livre. Então, queridos, a vaidade religiosa ela causa isso, porque eu dou dízimo, porque eu sacrifico num altar. Venha sacrificar no altar, e eu ficava, meu Deus, eu preciso sacrificar alguma coisa, mas se eu não tenho nada para sacrificar, então eu vou sacrificar pelo menos a minha esposa. Tem que sacrificar alguma coisa. Ah, porque Abraão, ele sacrificou Isaac? Não, Abraão não sacrificou Isaac. Não sacrifique sua esposa não, e sua esposa não. Não vale nada, mas gosta de você. Então ele disse, eu não vou... Tem que sacrificar, e eu ficava, não tinha que sacrificar. Eu lembro que eu fui para um encontro secreto, né? Encontro de mistério, que você não podia contar o que acontecia lá. Quem já ouviu falar nisso? É uma reunião lá, né? Não sei o que do 12, né? Ah, você vai lá e não pode contar a ninguém. Por que você não pode contar a ninguém? Aí eu ficava louco para contar o que aconteceu lá, mas eles diziam, não conta a ninguém, porque se você contar, os outros irmãos que já estão tudo agendados, já pagou o carnê para ir na próxima, não vai querer ir, porque vai ficar sabendo do mistério. E aí eu vim de lá querendo contar para os irmãos que ficaram, mas não podia contar. Claro, na religião você tem a mordaça na boca, não pode falar. Você só tem que ouvir e dizer, sim, Senhor, amém, que assim seja. Você não pode perguntar, você não pode questionar. Então, eu lembro que lá naquele... Agora eu posso falar, né? Eu lembro que lá naquele lugar, teve um momento que você tinha que pedir perdão por alguém até que já morreu. Olha que coisa, irmão. Por alguém que já morreu, que você guardou um rancor. Aí você pegava no pastor, abraçava lá o pastor, pegava na mão, aí eu peço perdão em nome de fulano de tal que já morreu. E aí ele disse, sim, Deus está te perdoando por aquele... Gente, ele chama de, se eu não me engano, é retrocesso. Retrocesso, eu quero avançar. O Evangelho diz que nós precisamos deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Mas a religião não, a religião quer que você retroceda, fique dando volta, fique lá rodando a muralha de Jericó. Mas a muralha de Jericó já caiu, não importa, na igreja evangélica você vai ter que rodar, mas já caiu lá no tempo de Josué. Não, Josué é outra coisa, o negócio agora é aqui, o manto é agora. É o jejum profético de Daniel, mas o jejum foi de Daniel, não tem nada a ver comigo. Eu costumo brincar que o católico vai fazer o jejum de Maria, os evangélicos caem matando. É idólatra, vai fazer o jejum de Maria, e tu que faz o jejum de Daniel? Tudo religiosidade, fundamentada onde, irmão? Na Bíblia, é claro, porque ninguém vai vir para cá falar de Deus e não usar a Bíblia. Tem que usar a Bíblia. Agora, usa ao seu bel prazer. Dízimo na Bíblia para esses homens vira dinheiro. Altar na Bíblia é uma coisa, para a religião evangélica é outra. O que é o altar da religião evangélica? Vem aqui sacrificar aqui no altar, porque aqui é o lugar santo, e aí ele vai para frente, né? Aqui gente, sabe por que eu falo essas coisas? E você que vai me assistir aqui na gravação, pode dizer, irmão, o senhor fica batendo nos irmãos. Não estou batendo nos irmãos não, eu quero que os irmãos se libertem, como nós fomos libertos. É porque nós amamos, ainda que sejamos menos amados. Eu já perdi muitos amigos, irmãos em Cristo, que não querem conta comigo por causa dessas verdades. Pastores que ligavam para mim, mandavam pegar nas suas igrejas, hoje não querem conta comigo. Porque ligaram para mim e me ameaçaram, para de pregar ensinando sobre o dízimo, porque senão as pessoas não vão dar na igreja. Pare de dizer que batismo nas águas não salva, porque senão as pessoas não vão querer se batizar, e naturalmente não vão querer ser membro, naturalmente não vão querer fazer parte. Eu falei, por que o senhor não fala a verdade? Aí não quer conta comigo hoje. Então, o altar da religião diz, venha sacrificar no altar. E aí a pessoa vai lá inocentemente achando que está sacrificando no altar. É como se dali para lá fosse um lugar maldito, estranho. Porque até nisso eles trazem na mente dos irmãos. Ah, porque no templo tinha o átrio, onde
os menos favorecidos ficavam, onde aqueles que não tinham intimidade, que não tinham cheiro, ficavam. E aqui no altar ficava só os profetas, os ungidos. Então eles trazem aquela figura templária de Salomão para os dias atuais. E diz, você fica aí, porque aí é o lugar seu, aqui é o lugar dos ungidos. Ninguém fica aqui na tribuna, porque na minha retaguarda ficam os ungidos, porque aqui ficam os profetas. E aí começa a mistificar, a criar uma ilusão na sua mente, onde você fica com medo de passar aqui, tocar no violão, tocar no microfone aqui, porque vai sair um fogo e vai queimar você, porque ele leva você lá no tempo de Davi, porque tocaram na arca e foram fulminados. Aí você fica com aquele medo, e eles dizem que sacrifica no altar. Aí você vem, sacrifica dinheiro, casa, carro, achando que está dando para Deus. Ó Deus para você, ó. Fazer igual a minha filha. Até um dia que eu bati o olho e fui ver o que era um altar. O que era um altar na Bíblia? Uma caixa quadrada, de madeira de acácia, 2 metros por 1,20 m por 1,30 m, revestida de bronze. Pegava-se os animais, apresentava, lavava as vísceras dos animais, matava, jogava esses animais dentro do altar e tacava fogo. E o fogo, quem já ouviu isso? E o fogo arderá continuamente aonde? E não se... Porque se não desse, se não tivesse sacrifício, não tinha fogo. Se não tivesse fogo, não subia o cheiro da gordura perante o Pai. Se não subisse o cheiro da gordura, o povo estava desviado daquilo que era o projeto de Deus para o povo de Israel. Aí Elias aparece de uma hora para outra para restaurar a adoração. Porque o povo estava em um perrengue, passando fome, a maldição tomou a terra de Israel, e o povo começou a sacrificar Baal. Pegava lá, sabe, mais ou menos parecido com os dias de hoje, se é que você está me entendendo? Pega lá o pão, pega lá o trigo. Hoje tem charuto, tem cachaça. Naquele tempo não tinha não, esse negócio não. Naquele tempo era, pega o pão, pega o trigo, pega as frutas, fazia aquela cesta lá, e chegava lá no altar de Baal e apresentava: Baal, Senhor da prosperidade, derrama Baal, derrama. E aí eles colocavam aquilo ali, esperando Baal derramar água, chuva. A chuva não vinha. Aí aparece Elias para quebrar aquela religiosidade no meio do povo de Deus. Assim está hoje na igreja evangélica. E leva a rosa do descarrego, e leva a água orada, e leva a caneta, e leva a meia do apóstolo, e leva lenço, e leva isso, e leva aquilo. Envelope consagrado, quem está solteiro leva envelope vermelho, né? Vermelho. Quem tá precisando de emprego leva envelope amarelo, que é da prosperidade. E quem quer santidade leva o branco mesmo. Gente! Aí Elias aparece, olha, ou é Deus ou é Baal, viu? Eu vou sacrificar e vocês vão ver que é Deus. E aí quando Deus responde com fogo, fogo é sinônimo de juízo na Bíblia, Deus julga aquela causa sobre o seu povo. E aí o povo começa a glorificar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor da tua vida, o Senhor da igreja, quem deu a vida no Calvário não foi um pastor presidente, não foi um profeta, não foi um apóstolo, foi Cristo. É Ele que é o seu dono, Ele é que é o seu Pai. Você pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que todas as coisas convergem, congrega nele. Nada está fora dele. E como eu falei, o religioso, ele olha para o católico e diz: aquele não é filho de Deus porque está na idolatria. Ah, é? É? Idolatria? Mais do que a religião evangélica? Não tem. Idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra água, idolatra suco, idolatra pão, idolatra óleo, idolatra tudo. Porque sim, cadê? Se ela estivesse aqui hoje. A minha irmã uma vez falou para mim assim, eu falei: irmã, eu preciso te falar uma coisa, eu te amo muito e eu não vou morrer sem te falar essa verdade. Eu sei que a senhora tem 20 e poucos anos lá,
é missionária. Ela é minha madrinha de casamento, ela fica chateada. A senhora é missionária lá, mas tudo que a senhora fez lá, não passa nada por aqui, olha para aqui. Olha para aqui, olha para aqui. Ela olhou assim e disse assim: filho, mas aquilo ali na verdade é um ponto de contato. Porque o pastor lá, quando ele dá pipoca, eu digo: pastor dando pipoca também? Eu falei: sério? É porque lá quando ele dá rosa, quando ele dá pipoca, quando ele dá fita, na verdade é só para você ter um ponto de contato para exercer a sua fé. Hoje ela está aqui no nosso meio, digo no nosso meio, recebendo esta palavra, dando glória a Deus e dizendo: sou livre. Estou livre. Porque, amado, nós somos filhos. Você, nunca diga que você é evangélico ou religioso da igreja X ou Y. Você é cristão, seguidor de Cristo. Se você estiver na sua casa, você é um filho de Deus. Se você está aqui nessa manhã reunido, você é um filho de Deus. Se você gosta de congregar, se reunir, confraternizar, você é um filho de Deus. Se você não gosta, irmão, não gosto muito de estar no meio de pessoas, eu apareço uma vez ou outra, mas eu não gosto, isso tira a minha salvação. Não, porque quem é filho no espírito, não é na carne. Porque Jesus nunca fundou religião evangélica. Jesus ele pregou para os filhos. Então a religião ela nos ensinou tudo isso. Que se você não praticar as liturgias oriundas do judaísmo, mas eles vão sempre argumentar: está na Bíblia. Sim, claro que está na Bíblia. Como eu falei da apresentação de criança, todo menino tinha que ser apresentado no templo e circuncidado. Por que eles apresentam hoje os guris na igreja e não circuncida? Não está na Bíblia? E detalhe, não era mulher, tinha que ser só homem, né? Cultura machista religiosa dos judeus. Está na Bíblia, sim, está na Bíblia também que Deus pedia sacrifício de animais. Tudo vai estar na Bíblia. Entenda uma coisa: todas as religiões que existem no mundo, elas sempre vão ter algum fundamento bíblico. Mas não basta ter fundamento bíblico. Você precisa analisar e entender se ela está falando no Antigo Pacto, que era especificamente para os judeus, se está falando no cumprimento do Antigo Pacto, ou seja, o ministério de Jesus de Nazaré, nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também Atos, que é a transição, ou se está falando nas cartas paulinas, que é para nós, para todo o povo, independente de nacionalidade. Aí você vai entender onde que eu me encaixo, onde é que eu me enquadro aqui. Quando Paulo foi pregar para os não-judeus, Tiago deu uma ordem a Paulo. Disse: olha, peça para eles, aliás, pediram para Paulo: eu só te peço, Paulo, que você preste atenção nos necessitados, tomem cuidado com a idolatria, e ponto, isso basta, porque nós não vamos colocar um jugo sobre a vida daquele povo que acredita em Deus sem a lei de Moisés. Ou seja, resumindo, não precisavam os gentios guardar sábado, não precisavam os gentios praticar jejum religioso porque era dos judeus, não precisavam os gentios dar dízimo, não precisavam os gentios ir sacrificar no templo porque o templo ainda estava de pé lá em Jerusalém, não precisavam os gentios fazer a circuncisão, não precisavam os gentios apresentar suas crianças, não precisava nada disso, porque os gentios foram aceitos em Cristo pela fé e não por obras. E esse foi o ministério que Paulo pregou, e essa é a aliança eterna a qual nós estamos inseridos. Você nunca vai se chegar diante de Deus por obras meritórias. Paulo disse acerca dos judeus, Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Olha lá, Romanos, e nós encerramos aqui essa parte. Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Olha o que diz: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar à justiça de... Agora lê o 4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele crê. Agora olha o 2.
Paulo disse, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de, mas sem entendimento. Então eram pessoas zelosas de Deus, como vocês foram, como eu fui, como a religião é. Os nossos irmãos que estão nas instituições religiosas são pessoas zelosas, irmãos. É por isso que eu falo que para você pregar essa palavra, não é para você chegar e afrontar o irmão, não. É para você ensinar. Não é você chegar e dizer, você está errado, seu pastor está lhe roubando, você é um idólatra, você está querendo praticar coisa que não faz sentido. Não, não é assim não. É para você ensinar o irmão, para que ele venha aprender. Porque Paulo disse que os judeus tinham zelo de Deus. Sacrificava, dava dízimo, fazia jejum, fazia as orações de horas programadas no templo. Eles tinham um zelo, um cuidado. Assim estão nossos irmãos no sistema religioso. Muitos saem 3 horas da tarde, um sol terrível, dizendo que estão fazendo a obra de Deus, dando folheto, com a consciência em Deus, zelosos de boas obras, mas sem entendimento, sem saber que não é aquele papel que vai trazer uma genuína libertação na vida daquele que vai ler, porque a libertação verdadeira, ela vem pelo conhecimento da verdade, e Jesus que disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essas pessoas, os nossos irmãos, assim como nós estávamos lá também, nós éramos zelosos. Quantas vezes eu saía daqui com meu miojo na minha mochila, atravessava aqui, pegava um carro do outro lado, ia lá para a Praia do Forte, Assuzinho, para ficar lá pregando para 2 meninas, 2 adolescentes, um jovenzinho e uma japonesa que falava coisa com coisa que eu não entendia nada. E aí eu dormia lá, comia meu miojo e no outro dia eu vinha, trabalhava. Aí eu lembro que o tesoureiro chegou para o pastor e disse assim, pastor, por que não libera o dízimo de Elcio que ele dá aqui, para ele se manter lá pelo menos, para ele pegar transporte? Sabe o que o pastor disse? Não, o dízimo tem que ser dado na sede. Se ele tem chamado, ele que se vire. Viu aí? O que a religião faz? Então fazia isso com muito cuidado, com muito amor, mas sem entendimento, achando que se eu não fosse, aquelas pessoas iam se perder, como se a salvação dependesse da minha pregação, como se a salvação dependesse do meu sermão. A religiosidade na mente. Hoje não. Hoje nós somos livres e sabemos que nós vamos ter as oportunidades certas no momento certo para levar uma palavra certa. Amém?